Olá pessoal, bem-vindos. Primeiro episódio do podcast GHT. O objetivo desse podcast é trazer para o nosso público informações relevantes sobre os produtos, os segmentos de aplicação deles. Hoje a gente trouxe aqui nossos amigos especialistas da Donaldson, o Bruno, gerente de contas estratégicas, o Ricardo, engenheiro de vendas de contas estratégicas, e o Vinícius GHT, gerente do varejo, para a gente fazer esse bate-papo, trazer alguns pontos relevantes. A gente até já fez elencou algumas perguntas aqui importantes direcionadas a filtros, perguntas aí do segmento mesmo, que a gente vai abordar hoje, que é o de mineração. Então, a gente vai começar aqui hoje falando sobre a importância dos filtros. Antes disso, queria me apresentar também. Eu sou o Plínio, gerente da área de negócios estruturados do GHT. E começando com uma pergunta para o Vinícius. O Vinícius que acompanha de perto as demandas dos clientes. Eu queria saber de você, Vinícius, como você está identificando essas demandas? O que você tem para dizer em relação a filtros para equipamentos pesados? Você pode ajudar a gente com isso? Sim, Panza. Primeiramente, eu vejo que o mercado cada vez mais está demandando filtros de qualidade, né? Principalmente quando eles fazem aquele comparativo com o filtro original, tá? Com isso, as empresas, né, por sua vez, estão aperfeiçoando também o seu controle, né, para eles exatamente medirem qual que é a eficiência que esses filtros estão proporcionando ali para a máquina deles. E o segundo ponto, né, que está batendo hoje em dia muito forte, com relação também à regulamentação ambiental, né? Então, é outro cenário aí que as empresas estão muito preocupadas, principalmente com relação também à poluição do meio ambiente. É algo aí que a gente realmente precisa colocar essa qualidade e vender isso aí para os nossos clientes. Não, perfeito. Acho que realmente hoje, né, o sistema de filtragem é uma parte muito importante de qualquer plano de manutenção, né? E principalmente para você ter o seu equipamento, né, atuando na operação de forma eficiente, né? Então, você saber a correta aplicação de um filtro, a correta utilização e manutenção dele, e também buscando, como você falou, né, a parte do meio ambiente, que é você controlar as quantidades de troca, saber realmente quanto o equipamento vai trabalhar, né, até para a parte de emissão de gases, né? Então, o filtro se tornou hoje uma parte vital, né? Além disso, né, o controle de contaminantes, né, a proteção do motor. Então, o filtro não tem como hoje, né, você não ter um plano de manutenção com algo muito específico voltado para essa área, né? Então, tem sido aí destaque, principalmente, né, quando a gente conversa com os nossos clientes na operação, uma parte vital aí, onde todos têm uma atenção especial. Queria também aproveitar e trazer, principalmente para quem não conhece, quais são os principais ou os mais comuns filtros utilizados em equipamentos de mineração, os equipamentos off-road, né, os pesados. Legal. Primeiramente, só agradecendo, né, o GHT trazer essa oportunidade da Donaldson estar presente no primeiro podcast, né, falando sobre soluções de filtragem, trazendo conteúdo, né, para os nossos clientes. Então, quais são os tipos de filtros, né, que a gente tem hoje? Os principais, lógico, da máquina. Hoje a gente tem equipamento que pode ter mais de 20 tipos de filtros diferentes, tá? Mas os principais, que são atrelados ao motor, nós temos os filtros de ar, tá, que são essenciais para a proteção do motor, para entregar, né, um ar limpo para dentro do motor, para que ele consiga ter uma vida prolongada, né, não tenha desgaste, né, ele é essencial para você não ter nenhuma peça danificada e conseguir uma extensão, né, um intervalo, né, de vida do filtro ou do motor prolongado, tá? Temos os filtros de combustível, que dentro dele tem duas divisões, né? Então tem o separador de água, que ele é responsável por quê? Remover a água que está presente no diesel, tá? E proteger a bomba, removendo os particulados maiores, né? Uma partícula maior. E aí tem o filtro principal, que ele fica depois da bomba e protege os bicos injetores. Ele é responsável por remover os particulados menores, tá? Alguns separam água, outros não, mas a responsabilidade dele é remover os particulados menores e proteger os bicos injetores. E aí um outro filtro que a gente tem também
é o lubrificante, né, do óleo lubrificante do motor. Ele é responsável por manter o óleo lubrificante limpo, livre de contaminantes e para garantir o funcionamento das partes móveis do motor. Porque se você tem um lubrificante ali com um abrasivo interno, ele vai se tornar abrasivo e começar a danificar as peças, né, os componentes do motor. E com isso diminuindo a vida útil do motor. Beleza? Só complementando, né? Eu acho que também a parte dos filtros hidráulicos, né? Eles não estão diretamente ligados à parte de motores, né? Mas ao próprio sistema, né? E principalmente para tirar os contaminantes, né, do sistema e também a umidade. Então, é uma parte vital hoje também dos equipamentos, né? Muitos equipamentos têm linhas hidráulicas, né? Muitas vezes até separadas, né, do próprio funcionamento ali do próprio motor. E com isso você ter filtros corretos aplicados, né, nesse sistema é o que vai garantir aí que o equipamento trabalhe na sua totalidade, né? Então é sempre importante, né, essa checagem, né, dos tipos de filtros, né, que você tem no equipamento, né, seja de ar, hidráulico, combustível, lubrificante, para que a manutenção faça corretamente as trocas, né, e também a escolha dos filtros, né? Eu ia fazer um complemento, Ricardo, quando você estava detalhando sobre os filtros, e hoje, né, a gente nota que esses motores mais modernos, eles são totalmente eletrônicos. Sim. E a parte dos injetores, né, pelo que eu estou acompanhando, também cada vez mais sensíveis às impurezas. Exato. Né? Então, assim, o papel do filtro né, de combustível, então, tem hoje em dia realmente um papel fundamental. Lembrando do alto valor agregado que isso, né? O cara não dá aquela devida importância, sim, né, para o filtro de combustível e acaba comprometendo o sistema de injeção do equipamento. Né? Os motores antigos, eles permitiam um nível de contaminação mais alto, né? Porque eles eram mecânicos, não eram tão justos, né? Então hoje, com os motores eletrônicos, cada vez menos permissível o nível de contaminação dentro do motor. Os bicos injetores, um exemplo. Partículas acima de 4 micra já começam a danificar os bicos injetores. Então você começa a ter um aumento do orifício ali dos bicos injetores, que ele vai causar o quê? Uma queima de combustível irregular, e isso vai causar danos na camisa e vai acarretando outros problemas, né? Então é super importante essa parte da filtragem, tá, que nem o Bruno comentou, tá definindo corretamente qual que é o filtro para aquela aplicação, né? Porque às vezes você tem mais de um tipo de filtro que ele encaixa no mesmo cabeçote, na mesma carcaça, só que ele tem que ser exatamente o correto para aquela aplicação. Tá? E hoje o que a gente vê também principalmente o nível de limpeza dos combustíveis, infelizmente não é o melhor hoje, né? Então você tem às vezes o combustível que acaba já chegando até o equipamento, ele já passou por vários locais de contaminação, né? Seja no tanque, seja no próprio caminhão, então na bomba. E aí você vai acumulando sujeiras até chegar no equipamento. Quando chega no equipamento e você não tem um filtro correto, né, com uma classe de limpeza correta, imagina que você vai estar mandando tudo aquilo ali para o bico de injeção, né? Então você vai começar a ter problema de desgaste, começar a ter problema de aumento de gasto de combustível e aí por diante, né? Todo o sistema é comprometido. Perfeito. Muito bom. Eu queria também trazer uma pergunta relacionada à manutenção. Qual o ideal para uma manutenção dos filtros e pensando em garantir o maior tempo de vida útil desses equipamentos? A forma mais correta de você saber a hora da manutenção é através dos indicadores de restrição ou indicador diferencial de pressão para os filtros líquidos. Tá? Por que é a forma mais correta? Porque você vai saber exatamente qual que é a restrição que ele está ali e que você usou ao máximo o filtro. Também, não tem um indicador de restrição no filtro. Então segue o manual do fabricante para saber através das horas. Eu rodei 500 horas, você vai lá e faz a troca. Mas o ideal é através dos indicadores de restrição, nunca pelo visual, né? Às vezes o pessoal fala assim, esse filtro aqui está muito saturado. Não, ele não vai estar saturado. Pode ser que ele tenha passado do ponto, ou você vai trocar ele antecipadamente, né? Porque só no visual você não consegue ver o quanto o contaminante penetrou ali, né, no meio filtrante e está saturando ele. Outro ponto que o pessoal também comenta, às vezes, perdeu força o motor, né, a máquina perdeu força, eu preciso trocar o filtro, que é o filtro.
Pode ser. Ele influencia na potência da máquina. Se tem um filtro mais saturado, ele vai ter maior dificuldade de passagem de ar, ele vai dificultar, né? Vai perder a potência do motor. Só que nunca você pode levar isso daí como via de, tipo, a regra. Ah, perdeu a potência, vou trocar o filtro, que é o problema é o filtro. Ele pode ajudar e influenciar nisso daí, mas sempre verifica. O indicador de restrição foi acionado? Ah, não foi. Então pode ser que tenha sido outro componente. E aí os indicadores, a gente tem alguns modelos, né? O mais comum é o elétrico hoje, que ele vai estar posicionado no filtro ou na tubulação, ele vai fazer um acionamento lá no painel da máquina. Então chegou no nível de saturação, que ele vai medir a restrição, ele vai acionar no painel da máquina. Você vai ter que trocar seu filtro. As máquinas mais antigas usam um indicador mecânico visual. Então você tem que fazer uma verificação desse sensor com uma certa frequência, né, uma frequência regular, para verificar qual que é o nível de saturação dele e aí sim fazer a troca. Tá? Mas o indicado, pelo indicador de restrição, não tem indicador, vai pelas horas do equipamento, tá? Nunca pelo visual. E aí tem a questão da programação também, que muitas vezes você não pode deixar, vou esperar o indicador acionar e aí eu vou fazer a substituição. Muitas vezes o equipamento está longe da base de manutenção. Então assim, o ideal é programar pelas horas, para você conseguir, ele vai atingir 500 horas amanhã, 1000 horas amanhã, então eu me programo para mandar esse filtro para substituição junto com o comboio ou programar isso daí. Tá. Eu acho que o ponto importante do indicador é que ele garante que você está trocando no tempo correto, né? Porque às vezes o que acaba acontecendo, a grande maioria trabalha com horas programadas, né? Mas o grande ponto é que você pode estar trocando ou antecipadamente o filtro, ou você pode estar trocando posteriormente ao que é necessário. Então o indicador ele garante isso, que quando o filtro atingiu um nível de restrição, ele vai acionar e aí ele vai tá te indicando que precisa ser feita a troca, né? E um outro ponto também importante que eu acho que vale a pena a gente ressaltar é que quando o filtro ele satura, não quer dizer que ele é ruim, né? Na verdade ele está chegando ao nível que ele foi programado ou foi desenvolvido, né, para trabalhar, e daquela forma você está garantindo a proteção do motor ou do sistema hidráulico. Então o que pode acontecer existem diferentes tipos de filtros onde você pode aumentar essa restrição ou diminuir essa restrição, mas desde que você esteja protegendo o motor. Então, né, às vezes acaba falando, o filtro saturou muito rápido. Mas, primeiro, precisa ver se realmente a aplicação está correta, né? Segundo, ele com certeza está protegendo o seu motor. Ele fez o papel dele de filtrar e segurar todo o contaminante, né? E às vezes quando ele satura muito rápido também, pode ser que ele esteja dimensionado ou esteja na aplicação correta, porém o seu fluido está muito contaminado. Se você está usando um diesel muito contaminado, ou um fluido hidráulico, lubrificante, ou o ambiente que você está trabalhando, né, falando em questão do filtro de ar, é muito contaminado. Então, a tendência dele é saturar mais rápido também. Tá. Entendi. Ô, Bruno, na hora que você comentou a respeito da saturação do filtro, né, vamos supor que o fabricante ele recomenda, né, a troca daquele filtro com 500 horas, tá ok? Porém, o filtro ainda ele não está saturado, não chegou lá no indicador, né, não está ainda no momento de trocar. Existe um tempo máximo para que esse filtro ele seja substituído no equipamento? Eu diria que, muito provavelmente, se o fabricante ele já estipulou que a troca seria em 500 horas, o que pode muito acontecer, dependendo da operação do cliente, né? Porque quando é feito o desenvolvimento do filtro, você faz para um tipo de operação num certo ambiente. Então, quando de repente essa aplicação ela vai para um ambiente onde não é tão severo, você pode estar estendendo a vida dele, né? Mas isso provavelmente vai chegar de 500, vamos supor, para 1000 horas, né? Dificilmente você vai conseguir triplicar isso ou mais do que isso, né? Até porque ele tem uma capacidade de trabalho, né? Mas o que acaba às vezes tendo diferenças de tempo de troca é justamente o ambiente que o equipamento está trabalhando. Às vezes você pegou um período muito chuvoso, que nem os últimos meses tá chovendo faz 3 meses. Seu filtro de ar não vai saturar tão rápido. Por quê? Não tem partícula suspensa no ar. Ou não, você pega um período de seca, com certeza ele vai saturar mais rápido, porque tem muito particulado no ar. Então tem muita coisa que influencia na questão da saturação. Por isso que por tempo é um pouco complicado para você considerar que o filtro saturou ou não.
é melhor para você se programar, mas não em relação à questão de utilização máxima do filtro. Tá? Eu até deixo um questionamento, né? Quando o filtro ele começa a trabalhar, a sua eficiência aumenta, né? Então você fala assim, não, mas é melhor quando o filtro está limpo ou quando o filtro já tem algumas horas de trabalho? É muito melhor quando ele já começou a trabalhar, porque você já tampou alguns poros do filtro e com isso você começa a reter mais contaminante e material. Então, quando acontece algumas vezes do pessoal fazer a limpeza ou mesmo de bater o filtro e outros tipos de manutenção que a gente não recomenda, você na verdade está deixando mais passagem de contaminante e com isso também podendo ter problema aí de vazamento, problema aí de alguma ruptura e aí indo todo contaminante para o motor. Principalmente filtro de ar, né? A Sim. gente vê muito, né? Os pessoal aí mecânico gosta de tirar ali o filtro ali do local, bate o ar ali no filtro. Exato. Não é recomendável, então, Não, né? Fazer não é isso. recomendável. Então, pegando assim esse gancho, a Donaldson não recomenda, todos os fabricantes de filtros não recomendam a limpeza do filtro de ar. Não é para vender mais filtro, não. É porque você não consegue garantir na limpeza que você não vai contaminar o filtro, o lado limpo dele. Então, a maioria das vezes, você limpou, você pode danificar o meio filtrante, porque às vezes está com uma pressão de ar muito alta, ou está com ar contaminado, e aí você está soprando o filtro, por exemplo, de um lado, a parte interna dele, que é o lado limpo, ele está exposto. Então você está jogando contaminante para o lado limpo do filtro. Na hora que você instalar novamente esse filtro no equipamento, todo esse contaminante que ficou ali na área limpa, né, ele vai direto para o motor. Muitas vezes você acaba perdendo. E aí, só complementando, né, como que deve ser feita a manutenção de filtro de ar, tá? O ideal, como que é? Você tira a tampa de serviço, remove o elemento primário, né? Remove ele primeiro, mantém o elemento de segurança instalado. Limpa toda a carcaça, a parte interna dela, por quê? Ali, ao longo da operação, ele vai ficar acumulado sujeira ali, né? Na parte interna da carcaça. Então você remove o elemento primário, limpa toda essa carcaça na parte interna, né? Um pano úmido, alguma coisa assim, um aspirador. A carcaça está limpa por dentro, aí sim retira o elemento de segurança. Retirou o elemento de segurança, termina de fazer a limpeza para instalar os novos. O que acontece se você retirar os dois de uma vez? Você vai deixar a boca do filtro, ali, né, a boca que vai para o motor ou para a turbina direto, exposta, com todo esse contaminante para a parte interna. Se não fizer essa limpeza, na hora que você for montar o elemento de segurança, você vai mandar esse contaminante para dentro. Então, é uma dica bem importante, sempre está verificando isso daí. Válvulas evacuadoras, né, que tem nos filtros. Sempre está verificando se ela não está entupida, se não perdeu, se não está aberta, danificada. Tá? Algumas dicas aí para ter uma manutenção melhor nos filtros. Boa. E nunca limpe o filtro, nem sopre ou bata, que você pode danificar ele. Muito Tá. bom, muito bom. Agora trazendo aqui também um tema mais voltado a tecnologias, né? Tecnologia nos filtros, mas aproveitando também até para trazer um exemplo aqui, que inclusive em outro podcast a gente vai abordar mais isso, que é a tecnologia em geral, né, na mineração e em outros segmentos. E aí tem um exemplo que eu trago, que é um exemplo do retrofit, né, que é importantíssimo. O que é o retrofit? É um termo de engenharia para você abandonar, vamos dizer assim, uma tecnologia ultrapassada para trazer uma tecnologia mais moderna que, consecutivamente, ela vai trazer, muitas vezes, ganho de performance, redução de custos, dependendo do tipo de sistema, até aumento de segurança, né? Sim. E assim como a lâmpada, né? Vou trazer um exemplo bem simples. Por que hoje a tendência é que as pessoas consumam lâmpadas de LED nas residências mesmo? Podemos usar esse exemplo. O que a gente tem de ganho quando a gente troca uma lâmpada daquelas halogêneas que a gente usava? É uma lâmpada com baixa luminosidade, consome mais potência e até em questão de segurança mesmo, precisão, né? Vamos pensar performance de equipamento que opera às vezes 24 horas. Vamos pensar numa residência onde você não tem precisão de encontrar uma coisa ou outra. E aí você tem, como uma lâmpada, uma coisa muito simples da gente entender, que é do cotidiano, né, do todo público. Então, a gente consegue entender o ganho que a gente tem de redução de custo, aumento de performance, vai ser até mesmo de saúde, né, de quem está ali utilizando o ambiente ideal para o organismo, ali, para o corpo humano. Pensando em filtros, o que eu queria trazer, até aproveitar
Eu vou pedir para o Ricardo, o Bruno ajudar a gente trazendo mais exemplos, mas um dos exemplos é o sistema novo da Donaldson, que também a gente está atuando aqui na nossa linha de sistemas, né? Onde é um departamento específico que vai fazer a projeção do sistema, a instalação e posteriormente a inspeção, manutenção e todo o recurso que o cliente necessitar, né? A gente falando de monitoramento, que é uma coisa importantíssima. Hoje, em vários segmentos, podemos falar assim, não só de filtros, mas vamos pensar em rolamentos, em outros componentes do equipamento, muitas vezes a gente faz a troca ou manutenção programado, né? Então a gente tem uma programação, seja diante do que o cliente, do que o fabricante estipula, ou do que a própria área ali faz um certo tipo de programação. O que a tecnologia de monitoramento ela traz de ganho, né? Ela traz o que esse sistema faz no primeiro momento? Ele consegue monitorar o condicionamento do filtro. Então, em tempo real, você consegue até via remoto, né? Sem estar ali no equipamento, fazer o acesso remoto, entender o condicionamento daquele filtro e não mais trocar ele de acordo com a programação. Muitas vezes o seu filtro ele pode durar mais do que o que você está utilizando, né? Ou talvez até menos. Sim. Né? Como o Ricardo mesmo trouxe exemplos de um filtro num período de chuva e num período seco, onde em um momento ele contamina bem mais do que em outro. Então, esse é um dos exemplos, é um sistema que a gente vai estar apresentando em outros, vocês vão ver no nosso site e até mesmo algumas visitas para mostrar essa tecnologia nova para os clientes. E eu queria que a gente aproveitasse, né? E se vocês quiserem complementar, inclusive, o funcionamento do sistema, mas o objetivo principal é monitorar o filtro e fazer a troca no momento ideal e não conforme a nossa programação, né? Aproveitando isso, eu sei que a Donaldson, ela tem esse costume de fazer sempre a modernização da tecnologia. Eu queria aproveitar até e pedir para vocês, se tiverem mais exemplos de retrofit que a Donaldson tem aplicado, trazer também para a gente aproveitar aqui esse podcast. Beleza. Sobre esse primeiro sistema, essa primeira tecnologia, é o Donaldson Filter Mider Connect, tá? É um sensor que ele é um sensor sem fio para você instalar no filtro de ar. Ele é plug and play, não precisa fazer nenhuma mudança drástica na máquina. Se você tem um sensor atual, você consegue colocar um adaptador e manter os dois. Mas ele é sem fio, ele vai ligado a um receiver da Donaldson, que vai ligado na porta-CAN do equipamento. Com isso, você consegue, através da nuvem, monitorar em tempo real a condição do filtro, né, quanto que ele está saturado, qual que é a restrição dele e qual que é a vida remanescente que esse filtro ainda tem. Então lá você consegue colocar na plataforma, né, alguns alertas. Então quando ele tiver com 40% da vida remanescente disponível, eu preciso receber um e-mail. Então eu vou receber um e-mail, seu filtro está com 40% da vida remanescente. Esse programa para você trocar. Aí com o histórico você consegue saber que 40% eu sei que ele dura mais uma semana, ou um dia, 10 dias, né? E aí depois você seta outro alerta. Eu quero com 5%, com 10%, receba outro alerta, você precisa trocar seu filtro agora. Então com isso você consegue se programando, né? Programar sua manutenção na hora certa, né? Controlar seu estoque também na hora certa, porque você tem uma previsibilidade de quando você vai trocar seu filtro. Então eu não preciso ficar comprando 200 filtros para deixar encher meu estoque aqui, sendo que eu não sei quando que eu vou trocar. Então você consegue fazer um controle melhor disso daí e também programar a manutenção, tá? Eu acho que também esse entra muito a questão que hoje é muito pertinente nas empresas, né? Que é como está o seu TCO hoje, né? Então isso vai muito com base no que a FilterMinder Connect desenvolveu, principalmente por questão de redução de custo, né? Então, como o Ricardo comentou, quando você coloca um sistema de monitoramento em tempo real, onde você tem acesso para saber qual que é a capacidade real do que o filtro está trabalhando, você consegue programar junto a suprimentos, a data correta de compra do filtro, a data que eu preciso realmente ter o filtro na operação. Os ganhos que a gente começa já a coletar de dados dos clientes que a gente tem aplicado esse sistema são muito grandes, assim, as reduções de custos são muito grandes.
Então, eu acho que esse sistema ele vem muito baseado nessa questão de melhoria do TCO do equipamento, disponibilidade, trazer redução de custo na operação e, principalmente, saber o que está acontecendo, né? Hoje, as empresas investem muito nessa questão de telemetria justamente por isso, né? Para você saber qual é a eficiência total do meu equipamento na operação, né? E a gente sabe que hoje qualquer real, né, vamos falar assim, reduzido na operação, são mais investimentos, né? São mais geração de emprego e por aí vai. Então, acho que isso é um sistema que veio aí para agregar muito aos nossos clientes. E a ideia é passar de uma manutenção preventiva ou corretiva para uma preditiva, né? Que você trocar no momento certo ali, fazer essa programação, porque a preventiva às vezes você está trocando antecipadamente, e a corretiva você está deixando o equipamento parado, né, num momento que às vezes não poderia. E esse sistema de monitoramento, ele é exclusivo para algum fabricante de equipamento ou não? Qualquer fabricante? Ele pode ser aplicado em qualquer equipamento, tanto pesado quanto rodoviário, né? Mineração, construção, rodoviário, agrícola. Ele pode ser aplicado em qualquer tipo de filtro de ar. O que precisa ser necessário? Ele tem uma porta para poder fazer a leitura. Então, se ele já tem um indicador de restrição, já dá para instalar. Se não tem, tem alguns adaptadores que você consegue fazer. E uma outra coisa, você precisa ter uma porta-cano no equipamento. Se pegar um equipamento mais antigo que não tenha, aí não vai dar para instalar. Mas ele tendo uma porta-can e um ponto para leitura da restrição, você consegue implementar. Entendeu? E creio que seja totalmente uma inovação mesmo aí dos fabricantes de filtros. Eu, pelo menos, não conheço outro fabricante que tenha essa tecnologia. É uma tecnologia que a gente está trazendo aqui para o Brasil para testar, né? A gente já tem alguns testes rolando, já trouxeram muitos resultados positivos. Nos Estados Unidos e México a gente já tem resultado já de algum tempo que o pessoal já estava testando, já implementou, né? Aqui a gente está testando, já faz mais de 6 meses que está rodando, foi super positivo, trouxe redução de custo, então a gente já está implementando em outros clientes, né? E quando comparado a redução de custo que você tem com esse sistema, né, o investimento é baixíssimo, tá? Ele se paga muito rápido. A gente pode dar até um exemplo, né, sem citar o nome dos clientes, mas a gente teve aplicações onde a troca era programada a cada 500 horas, né? E a gente começou a fazer o monitoramento desse equipamento, era um equipamento que trabalhava até numa operação severa, e a gente começou a ver que com 1.000 horas, 1.100 horas, o filtro chegava a 50% da capacidade. Ou seja, ele estava trocando o filtro com 50% de vida, né? Sendo que ele poderia estender isso sem problema nenhum, que o filtro ele poderia trabalhar, não apresentava nenhum problema, restrição super baixa, né? E mesmo assim, eles faziam essa troca antecipada, né? Então, com esse monitoramento, a gente já consegue pegar esse tipo de situação, né? E aí, né, é uma redução de custo imediata, né? Quando a gente fala, é na veia ali, né? E um outro ponto que a gente pegou nesse teste é que esses operadores limpavam o filtro diariamente. Todo dia de manhã, antes de iniciar a operação, eles tiravam o filtro e limpavam. A gente conseguiu mostrar, justificando, ó, tem dados reais aqui. Não tem necessidade de fazer isso daí. Você está fazendo a limpeza do seu filtro, trazendo prejuízo para o motor, porque você está deixando passar contaminante, sendo que a restrição está baixa. Ah, mas como que ele monitora? Você consegue ver a restrição ou pelas horas do motor, ou por quilômetro rodado, ou por dia. Então você consegue saber a restrição exata. E a gente conseguiu mostrar, ó, não tem necessidade de você fazer essa limpeza. Só está trazendo prejuízo. É um dos fatores que impactam, então, diretamente, com relação, então, o tipo de estocagem, né? A frequência de estocagem de filtros desse cliente. Nós aqui também do GHT, né, atendemos grandes frotistas e o volume de venda, né, feito aqui por nós, consideravelmente assim, alto. Eu queria ouvir de vocês o seguinte, né? Existe uma maneira, né, até dar uma dica aqui para os nossos clientes, existe uma maneira correta para os clientes estarem estocando os filtros? Seja na posição, não sei, na posição, pode colocar, tem que ser, né, pelo menos aqui eu vejo muito filtro na vertical, né? Essa é a posição realmente correta na vertical ou não? Pode colocar na horizontal, isso não teria nenhum impacto?
Nós, como fabricantes, sempre aconselhamos nosso cliente a fazer o armazenamento, né, principalmente dos filtros de ar, na posição vertical, né? Isso garante a integridade do filtro, né? Estendendo aí também a questão de garantia dele e tudo mais, que você está fazendo o armazenamento correto. E outra coisa, né? Livre também, né? Você não pode deixar o filtro exposto, né, à luz solar, né? Então também sempre também coberto, né? Numa área ventilada, numa área também com pouca umidade, para que você consiga, né? Daqui 1, 2 anos, caso for necessário, você tenha ainda um filtro ali que mantenha todas as características originais da data de fabricação, né? Pontos importantes, né? Filtros hidráulicos, né? Principalmente. Você tem muitas áreas ali metálicas, né? Então, sempre checar se não tem ali uma corrosão, algum ponto ali de oxidação, que isso pode acarretar de levar contaminante isso para o sistema, né? Então, de repente, ficou exposto a muita umidade, de repente, quando vai utilizar no equipamento, verificou que tem ali corrosão, então, a gente não recomenda utilizar, né? E sempre estar armazenando o filtro na embalagem original, né? Ah, não, perdeu a embalagem original? Embalar ele de uma forma correta, para não ter contaminação no lado limpo, né? Isso é muito importante, porque não adianta nada você ter o filtro dentro de uma sala guardado, mas ele está exposto, aberto, sem nenhum tipo de embalagem. Ele vai acabar acumulando uma poeira ali, algum pó, e vai acabar contaminando. Então, assim, armazena em local seco, livre de, né, umidade, ele bem embalado, fechadinho, né? Para manter a eficiência dele, né, o funcionamento correto. Existe uma maneira, tá, correta de escolher o filtro para determinada aplicação do equipamento? Sim. Na verdade, o que a gente sempre recomenda você sempre se basear no código original, né? Então, primeiramente, você pegar o código original que você vem utilizando do filtro, né, que veio do equipamento, né? A Donaldson, ela tem um site, né, shop.donaldson, onde você consegue descrever ali qual é o código, e ele vai trazer a conversão para o código Donaldson, já trazendo todos os atributos do filtro, então dimensional, qual que é a eficiência, ou qual que é a micragem do filtro, qual é a aplicação também, qual é a aplicação original. Então, ali você vai ter todos os dados, inclusive a foto do filtro. Então, você vai conseguir comparar também com o filtro que você está utilizando, né? A gente sempre pede para utilizar o código original justamente porque como hoje no mercado tem muitos tipos de filtro, de repente, se você pega um filtro já convertido de uma outra aplicação, você pode talvez estar trazendo um filtro com uma aplicação errada, né? Então, no próprio site da Donaldson, caso você não tenha o código original, você pode buscar pelo tipo de equipamento, né? Motor que o equipamento utiliza, ano de fabricação, modelo, e que também ele vai trazer todos os filtros aplicados para aquele tipo de equipamento. Ou por atributo também, né? Seria um último caso. Então você vai lá, faz o dimensional do filtro, você sabe qual que é a micragem dele, como que ele trabalha, para qual ambiente, se é combustível, hidráulico, ele também vai dar algumas opções, tá? Então o site está disponível aí gratuito para todos os clientes, e lá é uma boa base aí para se iniciar, para escolher a opção correta. Legal. E só complementando, né? Por que fazer pelo código original? Quando você pega principalmente filtros hidráulicos, a plataforma dele, o cabeçote de encaixe é muito comum para diversas aplicações. Então, quando você joga um código lá no site da Donaldson, ele vai trazer às vezes 10 opcionais. Só que ele não necessariamente vai aplicar para esse tipo de equipamento. Então, quando você faz a pesquisa pelo código original, você vai trazer o código correto para aquela aplicação. Por mais que ele tenha os alternativos, ele não quer dizer que ele vai aplicar, tá? Então, sempre reforçar, vai pelo código original, que ele é certeiro. E normalmente isso acaba impactando, né, diretamente aqui no departamento comercial. Experiência própria, porque o que acontece muitas das vezes? Cotamos um número, né, a gente é muito preocupado, né, também em parceria com a Donaldson, de cotar exatamente conforme a especificação da montadora. Sim. Perfeito. Tá? Então orçamos o número X, o nosso preço, vou chutar aqui, é R$100 aquele filtro. Mas daí o camarada, ele questiona, porque tem aquele outro filtro, né, com outra aplicação que daria, né, teoricamente, o mesmo encaixe
mas não é aplicado para aquele equipamento em si, né? É aplicado para o outro equipamento. E tem muito disso, né? Tem. Pô, Vinícius, mas eu tenho esse filtro aqui, você está me orçando por R$100 e eu tenho esse mesmo filtro aqui, vamos supor, 30% mais em conta. Eu encontro esse filtro aí por R$70 no mercado. Então, essa cautela realmente, né? Precisa ter esse conhecimento, sim, porque senão esse barato pode sair caro, né? Com certeza. Quando as montadoras fazem o desenvolvimento, né, até por experiência na Donaldson, né, a gente tem bastante parceria com as principais montadoras, existe alguns atributos técnicos que são exigidos para que aquele equipamento trabalhe numa condição aceitável e que entregue a eficiência que é necessária, né? Quando você começa a colocar outras alternativas, esse meio de filtros, né? Então você está fugindo daquela especificação técnica, né? Que foi exigido para aquele tipo de equipamento. Então você pode ter opções mais em conta, mas que não vão entregar a melhor performance técnica, e com isso você futuramente vai começar a ter outros tipos de problema, que aí foi o que a gente acabou citando, né? A parte de bico, né? A parte de sistema de injeção, a parte de aumento de gás e combustível, ou propriamente uma perda de motor, né? Uma perda de sistema. Então, assim, às vezes, aquela ilusão de redução de custo, talvez vai ser momentânea, porque lá na frente vai ocasionar uma perda muito maior. Verdade. Só ainda falando sobre a parte do retrofit, a gente tem mais 2 exemplos que eu acho bacana citar. Um deles é os filtros de ar para os equipamentos de grande porte, que é muito aplicado nos caminhões, fora de estrada, perfuratriz. A linha SRG da Donaldson, SRG e SSG. E aí você pega os equipamentos um pouco mais antigos, ele tem esse filtro SRG, que é uma tecnologia de vedação axial. Normalmente tem a tampa metálica, um anel de vedação, ele utiliza uma porquinha borboleta para você fazer a montagem do filtro, né, e a vedação. E aí a Donaldson tem disponível um kit de conversão, para você converter ele para o filtro SSG, que é o radial. E quais são as vantagens disso daí, né? Porque o SRG, que é o axial, ele está suscetível a erro de montagem pelo operador. Porque se ele não for lá e dar um torque correto na porca, com a vibração do equipamento, né, na operação, ele pode se desprender e deixar passar poeira para o motor. A gente teve um caso de um cliente nosso, né, entre Donaldson e GHT, que perdeu um motor de um equipamento por causa disso daí. O operador não deu o torque correto na porca, ao longo da operação você não consegue ver, o fio está no alto, ele foi se desprendendo, deixou passar poeira para o motor e com isso eles perderam. Então a gente tem esse kit de conversão, que também é plug and play, você tirou uma parte, instalou a outra, você faz a conversão do filtro para uma tecnologia mais nova, né? Que é a radial, que você tem uma área de vedação maior, ele evita esses erros de montagem pelo operador, porque você montou, você vai montar ainda a tampa de serviço, isso ele garante que vai estar montado corretamente, tá? E o legal é que você padroniza também os equipamentos, né? Então, porque todos os equipamentos hoje eles já saem com o sistema radial. Então, importante que esse sistema axial, eles são mais para os equipamentos antigos. Então, quando você faz a conversão, automaticamente você padroniza a sua frota, protege também o operador de não fazer uma montagem incorreta e de repente perder o motor, como foi o caso, né? E também o filtro é mais barato. E aí, complementando também, né, dessa parte de retrofit tecnologia, tem a linha Donaldson Blue, que é também um retrofit, porque você tem um filtro padrão, com meio filtrante de celulose normalmente, e você tem os filtros de alta eficiência e alta capacidade, que é o Donaldson Blue. São mais de 150 códigos diferentes, entre filtros de ar, combustível, lubrificante, hidráulico, tá? Tem algumas tecnologias, né? Então, para a parte de ar, é o UltraWeb HD, é o meio filtrante. Parte de combustível e lubrificante é o Syntec XP. Para a parte de hidráulica é a mídia AlphaWeb, tá? Tudo isso daí, a tecnologia envolvida entre esses meio filtrantes são similares, né? É uma base do meio filtrante, normalmente celulose ou sintética, mas ele tem uma camada superficial de fibra ultra fina. Ele faz o quê? A maior parte do particulado ele vai se acumular nessa camada superficial. Então ele
atrela a alta eficiência, porque ele vai barrar a maioria dos particulados ali. E devido à tecnologia de construção, conforme o equipamento está operando, vibração, é um ambiente dinâmico, ele vai se desprendendo esse particulado que está acumulado na camada superficial, caindo no alojamento, e com isso você consegue estender o intervalo de troca, né? Tem alguns casos em mineração que a gente consegue triplicar o intervalo de troca, só mudando o elemento, que muda o meio filtrante, né? Então, assim, é uma regra que sempre vai triplicar o intervalo? Não, vai depender da condição, tudo, mas você sempre consegue ter um ganho aplicando isso daí. E é um exemplo também de retrofit. Perfeito, tá? Muito bom. Eu acho que até seria interessante, a gente tem um mostruário onde mostra a quantidade de contaminante que esse tipo de tecnologia ele acaba tendo de eficiência. Então aqui você tem aqui, né, o standard de mercado, né? Então essa é uma mídia celulose, no qual geralmente é o padrão de mercado. Então o quanto ele deixa passar de poeira, né, para o motor. Aqui você tem já a mídia Donaldson, né, de celulose padrão. Então já tem uma boa diferença, né? Então você já pode ver aqui o segundo. E aqui você tem a nossa mídia Ultra Web. Então quando você pega a diferença, né? Isso é o que está indo de contaminante, né? Na troca do filtro, isso é o que está indo de contaminante para o motor. Então imagina durante a vida do equipamento quanto de poeira vai estar passando para o motor. Então quando você aplica uma tecnologia dessa, automaticamente você está protegendo todo o sistema, né? E com isso estendendo a vida do equipamento. Porque muitos falam 0.01 não influencia na eficiência, né? A diferença é pouca, não, mas faz muita diferença. E quando você pega um filtro com eficiência de 99%, de 1 kg de poeira ele deixa passar 10 gramas. Com eficiência de 99,9, que é o padrão, de 1 kg, 1 grama. 99,99, que é o Ultra Web, de 1 kg, 0,1 grama. Quando você pega o Ultra Web HD, que é exclusivo para mineração, é eficiência de 99,999. De 1 kg deixa passar 0,01 grama. Nisso daí, em equipamentos de grande porte, que entra 50, 60 kg de poeira no sistema, faz muita diferença, né? Então os filtros da linha Blue, né, principalmente o de ar, você utilizando ele consegue garantir níveis de sílica abaixo de 10 ppm de contaminação no óleo. Traz bastante benefício para o equipamento. E tanto para equipamento de construção quanto mineração já temos? Sim, a gente já tem, né? O HD, o Ultra Web HD é mais focado para mineração. O Ultra Web a gente tem para construção, agrícola, mais para essas aplicações mais pesadas, tá? Rodoviário não tem tanto porque o nível de contaminação no ambiente é um pouco menor, né? Então se usa mais o meio filtrante tradicional, tá? Agora uma dúvida muito frequente que eu vejo assim dos nossos clientes também é com relação à garantia do equipamento, tá? Então a gente sabe que, né, o fabricante do equipamento, né, a partir do momento que o nosso cliente comprou um equipamento zero, né, aquele equipamento ele possui um determinado período de garantia, tá? Se o cliente acabar optando, tá, em não fazer a troca dos filtros através da concessionária, tá, e já partir para um filtro Donaldson, o equipamento dele, ele perde a garantia? Não, esse é um ponto bem questionado, né, pelos nossos clientes. E o que a Donaldson ela tem uma política de garantia, né, que é aplicada para esse tipo de situação, onde a gente pede sempre alguns pontos, né? Então, primeiro, né, o cliente ele não pode limpar o filtro, né? Esse é um ponto que anula qualquer garantia. Então, ele precisa ter essa política interna dentro da sua operação, né, de não fazer a limpeza. A Donaldson ela tem alguns tempos, né, de acordo com o filtro que cobre a garantia. Então, alguns são 1 ano, alguns são 2 anos, dependendo da aplicação. E desde que o cliente, né, que seja comprovado que o problema de repente ocorrido no equipamento foi oriundo do filtro, a Donaldson cobre os problemas ocasionados, tá? Então, a Donaldson tem essa política, a gente aplica para os clientes, mas tem algumas cláusulas que eles precisam tá seguindo, e uma delas, principalmente, é a questão da limpeza. Ótimo. Então, assim, todo equipamento que está sendo utilizado, filtro Donaldson, e foi utilizado corretamente, a aplicação foi feita correta,
manutenção foi feita corretamente, está coberto pela garantia da Donaldson. Né? Teve algum problema, confirmou que foi o filtro, a Donaldson tem essa política que cobre essa garantia. Tá? Então, eu queria também aproveitar e fazer uma última pergunta, e ao mesmo tempo trazer para o pessoal conhecer também o sistema Book, né? O sistema Book é um conceito de filtragem a granel, e queria que vocês pudessem trazer para a gente um pouco mais de informações sobre o sistema. Legal. O sistema Book da Donaldson, também conhecido como Clean Solutions, tá? É um sistema de filtragem a granel, muito aplicado em postos de combustível e sistema de lubrificação a granel. Tá? Eles são filtros de alta eficiência, né? A gente tem filtros aí de 25, 7 e 4 micra, com eficiência de 99,95 ou beta 2000. Tá? E qual que é o conceito do Book? É fazer a limpeza do fluido antes de chegar no equipamento. Você já entregar um fluido, né? Seja o diesel ou lubrificante ou até hidráulico, limpo antes de chegar no equipamento. Tá? Então, o conceito é mais ou menos assim. Então você tem a limpeza, que é no descarregamento do caminhão para o tanque. Então você faz uma filtragem mais grossa ali, normalmente 25, 7 micra. Então você faz essa pré-filtragem. O tanque você mantém ele protegido. A gente tem um sistema chamado TRAP, que é para proteger o tanque de entrada de umidade ou particulado. Então você mantém o tanque protegido e o fluido limpo ali dentro. E na saída, ou na bomba, ou direto no comboio, você coloca o polimento, que daí é uma filtragem de 7 ou 4 micra, para fazer aquele último polimento final ali, deixar o diesel ou o lubrificante super limpo, tá? Esses filtros, eles podem ser dimensionados, ele não tem limite, né? Você vai aumentando o número de filtros, você consegue aumentar a capacidade dele. Então você pode fazer para uma aplicação pequena, para um posto de 5, 10 mil litros, ou para um posto que tem tanques de 100, 200, 300 mil litros. Você só vai aumentando o sistema, você consegue dimensionar. E a vantagem dele é o quê? Ele não é um sistema de diálise que ele fica recirculando. Em uma única passagem, ele reduz de 6 a 8 classes de contaminação do diesel. Tá? Então, ele entrou, passou, no outro lado ele está saindo limpo. Beleza? Essa que é uma preocupação hoje, né, da classe de limpeza, justamente quando a gente iniciamos o podcast falando da questão dos bicos, né? Então, com esse sistema você garante que o quê, né? O combustível que vai chegar até o equipamento, ele vai estar na sua classe, que é o que o equipamento necessita para trabalhar, né? Então você garante que, como o Ricardo falou, você tem o que está sendo descarregado no tanque vai estar sendo filtrado. O que vai do tanque para o comboio ou para a bomba vai ter mais um nível ali de filtração. E aquilo que depois vai para o equipamento, aí você garantiu 100%, né, do processo que passa toda a operação do combustível e chegou até o equipamento para que ele trabalhe na sua melhor eficiência. Né? Então a gente tem visto assim, grandes resultados, né, com esse tipo de sistema Book da Donaldson, né, trazendo redução também na parte de manutenção, com quantidade de bicos trocados, bomba, né, e principalmente também disponibilidade de máquina em campo. Isso tem aumentado muito, os clientes têm requisitado bastante para a gente essa análise, né? Isso é uma coisa também que a gente consegue fazer análise na hora, então a gente tem uma maleta também que a gente leva até o campo, faz essa análise junto com o cliente para mostrar para ele o nível de contaminante que está hoje e como vai ficar utilizando esse sistema de filtração da Donaldson. E com isso, né, você tem um investimento no posto, porém a redução de custo que você traz através de redução da compra de bicos, manutenção, disponibilidade de máquina, isso a gente tem vários estudos, vários cases de sucesso, né, que a gente apresenta para os clientes mostrando, ele gastava isso com sistema de bico injetor, manutenção, hora de máquina parada, foi investido isso daqui, compensou e a redução é bem considerável. Tá? Para trazer essa proteção a mais para o equipamento e você conseguir ter disponibilidade. Muito bom. Então, queria aproveitar e principalmente para quem está ouvindo a gente no Spotify, a gente tem, inclusive para quem tiver interesse e disponibilidade de acessar também esse podcast pelo YouTube, vai ter um pouco mais de informações, até porque a gente trouxe aqui materiais onde a gente fez uma demonstraçãozinha breve, né? Aproveitar também
para que todos acompanhem a gente nas redes sociais, que a gente vai estar postando novos podcasts com os novos temas também. E até complementando essa questão do book, assim como os outros produtos que foram apresentados aqui, de forma superficial ainda, que o GHT ele tem a capacidade e disponibilidade de equipe para fazer não só o atendimento comercial, mas o atendimento técnico em campo. A gente tem uma equipe de engenharia preparada, trabalhando em conjunto com a Donaldson, que faz toda a projeção adequada para a aplicação, seja ela num comboio, seja ela num tanque de armazenagem de combustível, lubrificantes. Então, contem com a gente, ao mesmo tempo acompanhem, entre em contato com a equipe comercial. Vinícius vai ser uma das pessoas que vai estar apoiando vocês, com o time dele gigante, além de outros times de mineração, outras contas, tá? E acompanhe a gente, obrigado pelos especialistas, por estar aqui com a gente, ao mesmo tempo Vinícius, toda a equipe que apoiou a gente aqui, tá? E logo mais a gente vai ter novos temas, novos podcasts, esperamos vocês por lá também. Também gostaria de agradecer em nome da Donaldson, né, a participação, a gente poder estar aqui no podcast, né, participando, trazendo informação para os clientes, né, conteúdo, e qualquer dúvida, todo mundo está à disposição aqui. Todos esses produtos, essas soluções que a gente falou, o GHT tem disponível, porque é um dos nossos maiores parceiros hoje, né? Então tudo você encontra com a equipe do GHT, está disponível aí de prontidão para atender, né? Agradeço aí, Plínio, Vinícius, a toda a equipe aí do GHT aí. Eu acho que essa parceria é de longo prazo e a gente, né, só tende a crescer junto com vocês. Qualquer dúvida aí, ficamos também à disposição, né? Vamos deixar também aí todos os links né, das tecnologias que a gente acabou comentando. E qualquer dúvida, ficamos à disposição. Muito obrigado. Agradeço a todos também. É importantíssimo a gente ter esse tipo de parceiro aqui no GHT. A gente preza muito pela a excelência realmente do atendimento aos nossos clientes. E a gente sabe que não é simplesmente fazer a venda. Sim. Ocorre muita coisa depois disso, né? Então, assim, excelente ter parceiros como vocês, a Donaldson, onde que a gente pode realmente contar, não só em momentos de glória, de mandar o pedido lá para você, mas em momentos também que a gente precisa aí de um suporte técnico, é fundamental aqui para o sucesso do nosso negócio também. Sim. Então, muito obrigado. Além das tecnologias, né, sempre sendo renovadas, produto de qualidade. Então, realmente, obrigado por todo mundo. É isso aí. Abraço. Obrigado, pessoal. Valeu. Obrigado, pessoal.